Bom dia, professora Carmela. Bom dia, turma. Hoje o nosso grupo vai tratar sobre a situação dos refugiados na União Europeia. O grupo é composto por eu, Guilherme Moreira, e os meus colegas, Eduardo Maranho, Gabriela Ninelli e Vitória Rolim. E aí, para melhor compreender assim o trabalho, nós resolvemos subdividi-los em 4 itens. Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre refugiados e imigrantes. Em seguida, a Gabriela vai trazer alguns dados atuais sobre a situação. A Vitória vai trazer um caso e vai mostrar as suas consequências para o refugiado. E por fim, concluindo o trabalho, o Eduardo vai trazer alguns programas da União Europeia que buscam resolver a situação dos refugiados. Então, dando início à minha fala, a diferença entre refugiados e imigrantes, a gente tem que ter em mente que as migrações elas sempre fizeram parte da humanidade. Todos os dias, migrantes e refugiados estão à procura de uma vida melhor. E aí tentam chegar seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Sobretudo aos países da União Europeia, né? Alguns utilizam vias legais, mas muitos outros arriscam a sua vida no mar para escapar, seja de uma opressão política, da guerra, de uma catástrofe natural ou da pobreza. Mas a pergunta central desse nosso trabalho é o que está a União Europeia fazendo para resolver essa crise migratória. Então, ao longo do trabalho, nós vamos buscar respostas para essa pergunta central. Mas então, o que seria refugiado e o que seria migrante? Os refugiados são pessoas que fogem de conflitos armados ou de perseguição. São reconhecidas assim, no país de acolhimento, uma vez que têm um receio fundado de perseguição, por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertence a um determinado grupo social. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, foi criado lá em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. No final de 2018, haviam cerca de 26 milhões de refugiados em todo o mundo. E na União Europeia, a diretiva relativa às condições de asilo é quem define as orientações para a atribuição de proteção internacional para essas pessoas que dela precisem ou não. Então, surge a figura do requerente de asilo. Quem são os requerentes de asilo? Pessoas que alegam ser refugiadas, mas que não foram ainda reconhecidas como tal pelo país de acolhimento. Então, atualmente, essas pessoas devem requerer proteção ao primeiro país da União Europeia em que ela entrar, e aí elas recebem o estatuto de refugiado, outra forma de proteção internacional, apenas quando esse país de acolhimento ele dá o aval, ele toma uma decisão positiva. O que isso significa? Significa que nem todos os requerentes de asilo são reconhecidos como refugiados. Em 2018, os países da União Europeia eles consideram cerca de 334 mil proteção aos requerentes de asilo. Por outro lado, vou falar um pouquinho dos migrantes. Quem são os migrantes? Pessoas que optam por deixar o seu país não por causa de uma ameaça direta ou perseguição, assim como os refugiados, mas sobretudo porque procuram melhores condições de vida, seja para trabalho, seja para uma melhor educação, seja para juntar-se a um membro de família que já foi para lá antes, para o país de acolhimento. Os refugiados eles são protegidos pelo direito internacional. E aí isso está nomeado na Convenção de 1951, relativo ao Estatuto dos Refugiados. Ao passo que os migrantes eles ficam abrangidos, então, pelas leis e procedimentos próprios de imigração dos diferentes países da União Europeia. Então, os refugiados eles serão protegidos pelo Estatuto dos Refugiados e os migrantes serão protegidos pelas leis dos próprios países. Bom, era essa a minha fala. Passo agora a palavra à minha colega Gabriela Ninelli. Bom dia, professora. Bom dia, classe. E eu vou falar um pouco para vocês sobre os dados atuais desse tema que a gente está tratando. Primeiramente, é importante a gente lembrar que as migrações elas fazem parte da história da humanidade, ou seja, da nossa história. Assim, todos os dias, milhares de refugiados tentam chegar à União Europeia, em busca de uma vida melhor e também de condições mais dignas. Entretanto, com a pandemia do Covid-19 e, obviamente, também do isolamento social,
ocorreram várias restrições da circulação de pessoas e sabemos que as nossas fronteiras também foram todas fechadas para evitar essa circulação, o que acabou reduzindo o número de migrações e, consequentemente, todos os programas que haviam, que eles eram responsáveis pelo acolhimento desses refugiados. Dessa forma, no ano de 2020, houve mais ou menos uns 470 mil pedidos de asilo na União Europeia, ou seja, uns 32% menos do que no ano de 2019. Já em 2018, houve mais ou menos também uns 634 mil pedidos, sendo que em 2015 e 2016 havia mais de 1 milhão desses pedidos, ou seja, esse número diminuiu absurdamente. Por fim, o número de pedidos caiu uns 34% em toda a União Europeia, menos na Áustria. Na Áustria, esses números aumentaram uns 17,5%. Já a Alemanha, ela continua sendo o principal país de destino de todos esses refugiados. E, para complementar, os sírios foram o maior grupo de refugiados a pedirem asilo no ano de 2020. Agora eu vou passar para vocês a palavra para a colega. Olá, bom dia. A fim de explanar um pouco mais sobre a situação dos refugiados e imigrantes na União Europeia, não podemos deixar de mencionar a crise migratória que vem se alastrando desde o ano de 2014. De acordo com dados coletados do Acnur, em 2014, a chegada de imigrantes na Europa quadruplicou seu número, totalizando 280 mil pessoas. Dessas 280 mil pessoas, mais de 170 mil foram para a costa italiana e 43.500 para a costa grega. Ainda no ano de 2014, cerca de 144 mil sírios solicitaram refúgio no conjunto da União Europeia desde 2011, quando houve o início do conflito no país, na Síria. Em 2015, foram contabilizados mais de 1 milhão de imigrantes. No mesmo ano, a situação adquiriu proporções gigantescas, onde a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, estimou em 1 milhão e 47 mil chegadas por mar à Europa. O aumento é explicado principalmente pela estagnação da guerra na Síria e combinado também à péssima condição de vida que as pessoas tinham nos campos de refugiados. Em 19 de abril de 2015, aconteceu na costa líbia a pior catástrofe do Mediterrâneo em relação aos refugiados. Até 800 migrantes procedentes da África Ocidental morreram no naufrágio de uma embarcação que colidiu com um cargueiro português que havia ido para ajudá-los. Naquele ano, o Acnur registrou aproximadamente 3.800 vítimas. Já no fim do verão de 2015, quando milhares de refugiados estavam tentando fugir dos conflitos que aconteciam no Oriente Médio e em outras regiões próximas, a chanceler Angela Merkel decidiu abrir as portas da Alemanha, o que provocou uma chegada gigantesca de solicitações de refúgio, contabilizando 890 mil solicitações em um ano. Ela agiu de forma unilateral e foi muito criticada pelos seus sócios europeus. Com o país à beira da saturação com tantas solicitações e entrada de pessoas, foi reintroduzidos controles nas fronteiras. Outros países também imitaram a decisão de Berlim, principalmente no leste da Europa, que rechaçam as cotas de divisão de refugiados entre os 28 membros da União Europeia. A Áustria, a República Tcheca, a Eslováquia, que são países de trânsito, restabeleceram os seus controles nas fronteiras. Já a Hungria e a Eslovênia, principais países de porta de entrada à zona Schengen, ergueram cercas com arames para impedir. As solicitações de refúgio tiveram o seu pico em 2015 na União Europeia, contabilizando 1,26 milhões. Bom dia, professora. Bom dia aos colegas. Agora eu vou falar um pouco sobre os acordos dos projetos sobre o tema, começando pelo principal acordo entre os países membros da União Europeia sobre os refugiados, que é a chamada Convenção de Dublin, atualmente é chamada Regulamento Dublin III. Como indica o próprio nome, a convenção ela foi assinada e ratificada em Dublin, na Irlanda, no ano de 1990, entrando em vigor só em 1997, sendo que os primeiros signatários foram a Alemanha, a Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha e o Reino Unido.
Mais tarde também foi assinado por outros países membros, como a Áustria e a Finlândia, também por países fora da União Europeia, como a Suíça. E de maneira bem simplificada, o acordo ele possui força de lei, que busca agilizar o processo de refúgio para aquelas pessoas que procuram asilo. E a convenção ela foi criada com o intuito de esclarecer qual Estado vai se responsabilizar pelo refugiado requerente e dar essa segurança para que pelo menos um dos membros o acolha. E o maior objetivo é evitar que um eventual candidato ele peça candidatura em mais de um país, já que ele deve ingressar obrigatoriamente no primeiro país que ele pedir refúgio. Outro problema também encontrado foi que o acordo ele trata em resolver são os casos onde o indivíduo entre aspas, né, jogado de um país para o outro, quando o Estado-membro ele alega estar impossibilitado de receber essa pessoa. No mais, o acordo também já teve algumas alterações em 2013 e 2013, por apresentar algumas divergências e dúvidas entre os próprios membros, principalmente naqueles que se encontram nas fronteiras geográficas próximas a países com grande número de refugiados, como os estados próximos do norte da África, né? E também onde tem maior número de conflitos e eventuais refugiados necessitados de asilo. Nesse meio tempo também surgiram diversas instabilidades em relação aos refugiados na Europa, com o pico em 2015, onde a Vitória explicou melhor, né, com a crise dos refugiados, ocasionado principalmente por eventos como a Primavera Árabe e a guerra na Síria, gerando bastante movimentações legislativas e acordos menores, como, por exemplo, o acordo de imigração entre a Turquia e a União Europeia para ter um maior controle sobre esses imigrantes irregulares que chegavam até a Grécia pelo Mediterrâneo. E nesse caso, todos aqueles que ingressassem no país sem pedido prévio, eles seriam devolvidos ao país de origem, com todas as custas e operações de retorno pagas pela própria União Europeia. Até em relação à questão financeira, juntamente com as políticas de asilo, os programas de proteção das fronteiras e ajuda humanitária, a União Europeia ela também auxilia na integração dos refugiados nas sociedades europeias. Por exemplo, de alguns programas como o FAME, o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que traz um auxílio financeiro que, segundo os dados que eu colhi, entre 2014 e 2020, ele aumentou de 3,3 para 6,6 bilhões de euros e foi aumentado agora foi autorizado, né? Em 2021 até 2027, o orçamento subiu para 9 bilhões. Além disso, há também outros programas, como o Fundo Social Europeu, o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, o Fundo Europeu de Desenvolvimento, entre muitos outros. Agora, também no quesito social, existem alguns projetos como o Programa Erasmus, que financia atividades com o objetivo de integrar esses imigrantes em setores principalmente de educação e formação, buscando o desenvolvimento dessas práticas educativas. E o programa ele também apoia o reforço das capacidades no ensino superior dos países parceiros, daqueles imigrantes que já têm uma graduação e buscam se aprimorar nelas. Ele oferece também algumas subcategorias, por exemplo, organizar e participar em intercâmbios de jovens e projetos esportivos que trabalham com esses refugiados ou os migrantes. E atualmente, em matéria de novas propostas relativa ao tema, a presidente da Comissão Europeia publicou no final de 2020 o chamado Novo Pacto sobre Migração e Asilo. Ele vai substituir o Regulamento Dublin, o atual, para trazer uma nova reforma na política de migração e asilo, buscando trazer uma divisão maior de responsabilidade mais eficiente para os membros e aliviar, por exemplo, os estados ibéricos e costeiros do sul da Europa, que recebem um número massivo comparando com países mais, digamos, interioranos do continente. E só para dar uma finalizada, as referências que foram usadas para o trabalho foram o IMDH, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, aqui no Brasil, o Conselho da União Europeia, mais especificamente a sigla EUAA, Agência da União Europeia para o Asilo, o Parlamento Europeu, com todas as legislações que nós pesquisamos, e também, principalmente, a Agência da ONU para Refugiados.